devagar aqui, vai, né? Então, galera, boa noite, boa tarde. Boa tarde aí para vocês. Quero agradecer primeiramente ao Beto da Too Strong, né, de fazer esse convite, esse lançamento do meu livro. Quero me apresentar, eu sou o Thail, né, Thail Bueno, que surfista dos anos 80, comecei a pegar em 75 onda, né. Na verdade eu tenho 53 anos hoje, então eu vivi esse momento, talvez muitos de vocês são mais novos, e o momento do surf iniciando no Brasil, né, que mesmo a partir de 75, que foi o meu primeiro contato, eu me lembro que se andar com uma prancha para São Paulo já era estranho, né, inclusive que o pessoal ia muito para o Guarujá, tinha a turma que ia para o Ubatuba, e foi através do Guarujá que eu comecei a pegar onda, então era um grupo pequeno que começou a pegar onda. Hoje em dia está cada um fazendo uma coisa, assim, pessoas até que brilhantes, um é médico, outro é empresário. E foi uma época bem legal, mas o surf começou realmente a evoluir a partir dos anos 80, e eu vivi essa evolução com marcas, né, que começou com as marcas, algumas brasileiras, 83, a Hang Loose, o pessoal começou a fazer a marca e começou muita pirataria, né? Queria fazer Quicksilver, Billabong, e todo mundo copiava as marcas estrangeiras, e o Brasil naquela época tinha uma política que permitia fazer isso, né? Que era que nem Bali, você poder fazer uma marca, posso ficar com você primeiro, se o estrangeiro não fizesse a marca dele antes de você que tinha um domínio no Brasil. Inclusive o OP era uma das melhores marcas, né? Mas a partir dos anos 90, eu acho que através do Collor, né, em 92, isso mudou. E daí ficou uma coisa mais global. E aí as marcas começaram a vir veio a Ripcão, veio a Quicksilver, e começaram a deixar os brasileiros trabalharem a marca através deles, começaram com a política de pagar royalty, e o que aconteceu foi que depois de uns anos eles dominaram completamente o mercado, e as marcas brasileiras foram pequenas, foram diminuindo. Inclusive, Beto, eu admiro bastante a Too Strong, porque é uma marca, sabe, um conceito mesmo que você conseguiu fazer. Eu escutei falar, e hoje em dia, por exemplo, rede social, né, que a própria publicidade, né, das coisas. Eu ouvi falar pela rede social por uma pessoa que é o alemão de Maresias, e Too Strong, cheguei no site, olhei e falei, pô, que coisa legal. E daí você me convidou para vir aqui fazer o lançamento, pô, obrigado. E o que aconteceu foi que eu surfei bastante. Eu era um cara muito fissurado, quem me conhecia aí sabe que eu tinha que pegar onda 3 vezes por dia. Comecei a pegar onda baixo, talvez por eu ser paulistano, né? Eu fui morar em Guarujá só em 85, 6, mas não era muito morar. Minha mãe e meu pai moravam aqui, eu ficava bastante lá, que é o apartamento do meu avô, hoje em dia é da minha mãe, né? E a partir do momento que eu me acidentei, que foi em 91, aí as coisas mudaram. Mas eu já tinha 29 anos, e aquele sonho de criança que eu tinha de ser surfista e pegar aquelas ondas de Havaí, Bali, Austrália, tudo isso, graças a Deus, eu conheci. E talvez seja por isso que eu consegui, sabe, a partir do momento que eu fui pegar onda em Maresias de Guarujá, no campeonato, era o Hang Loose. Aí as coisas deram errado porque Maresias já não estava tão bom. Eu falei, então vamos até a Paúba. Era um break do campeonato Hang Loose que estava tendo em Guarujá, e a gente pegou para fazer um bate-volta em Maresias, né, numa sexta-feira. E aconteceu que não tinha onda boa. Eu falei, então vamos até a Paúba dar uma olhadinha. E eu não sei se todo mundo conhece a Paúba, é uma praia pequena e as ondas quebram bem na areia, né? Mais para, geralmente, hoje em dia está todo mundo pegando em pé, mas naquela época mais para Morebug, né? Porto de Bode. E a gente caía de pé e era muito fácil pegar as ondas perto da areia, não tinha arrebentação. Falei, vamos dar uma caidinha rápida para depois ir embora, chegar até aqui, não pegar onda e voltar.
E aí nisso aconteceu o mais inesperado, que é quebrar o pescoço surfando uma onda, pegando um tubo, e me resgataram. E aí meu plano mudou completamente, que era voltar para casa, sei lá o que eu ia fazer em vez de ir para o Havaí. 10ª temporada, o que aconteceu foi que eu esperei chegar a ambulância e fui para o hospital. Foi um negócio assim, muito ruim, porque na hora ali do acidente eu quase morri, cheguei a me ver fora do corpo. E quando eu voltei, por pouco, eu ainda fiz assim, ó, aí eu senti que estava muito dolorido o pescoço e para baixo eu não sentia mais nada. E nessa hora eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Assim, eu acho que eu quebrei o pescoço. E uma pessoa falou para mim, não, mas você tem um cara que quebrou o pescoço há 1 ano e meio atrás e está surfando. Isso me animou bastante. Aí no hospital, aquela luta tal, fiquei no respirador 1 mês, demorou 45 dias, eu fui para casa, foi tudo muito difícil, mas tinha a meta de me recuperar, eu não queria morrer de jeito nenhum. E eu acho que é isso que acontece no sufoco, a pessoa tem que ser positiva, sabe? Você passar um sufoco na vida, você não pode entregar os pontos, tem que lutar. E daí aconteceu que o alemão de Maresias mesmo, foi um cara que foi morar na minha casa, ele era bem mais novo, ele surfava com as minhas pranchas, surfava com as minhas roupas de borracha, assim, eu shapeava, né, fazia prancha. Então ele era muito amigo meu, assim, era tipo, ele era mais novo que eu, né, então ele tinha, quando ele tinha 14 anos, eu tinha 20, hoje em dia ele tem, sabe, uma diferença de 7 anos. E daí ele chegou, não, falou pro meu irmão em Maresias, eu vou lá ajudar ele, já fazia uns 3, 4 meses que eu estava em casa, sem poder sair, sabe, tudo de errado, assim, de não ter acessibilidade, não dá para tomar banho, não dá para sair, era muito difícil. E ele chegou lá com toda a disposição, né, e me colocava no carro, quando era fim de semana eu queria ir para a praia, e via as condições para Maresias, falava, vamos para Maresias, eu falava, pelo amor de Deus, acabava indo para Maresias com ele, foi quando ele me colocava sentado, e realmente aquelas ondas me abalavam, porque era uma onda perfeita. Maresias é um mar muito bom, né, que parece quase o Havaí quando está bom, e eu não podia pegar onda naquele momento, eu falava, e agora, meu? Uma cadeira de empurrar, então dali eu falei, eu preciso, sabe, evoluir tudo que eu tenho direito dentro da minha situação, comecei a me aceitar. E foi quando aí eu resolvi, pesquisei, não era internet na época, mas através de um fisioterapeuta no lugar de reabilitação, ele falou, mas uma cadeira motorizada marca tal é essa, eu acho a melhor. Foi essa Quick que eu tive a primeira, né, que eu usei 10 anos, de 94 a 2005, e fui com essa cadeira evoluindo, sabe, mobilidade, sair de casa sozinho, me controlar, poder fazer minhas coisas, e foi evoluindo aos poucos. Mas o que eu mais fiz de reinvenção nessa época foi virar locutor de campeonato, que era a coisa que eu mais gostava. Aí depois de um tempo eu escrevi um livro e era colunista de revista. Aí promovia campeonatos também lá, sabe, para os caras locais que eu fui morar em Guarujá. E até a transmissão na ESPN, que era a ESPN Brasil, eu fui fazer. Então era muita atividade que eu fazia na situação que eu estava. Aí o tempo foi se passando, eu já no Guarujá bem adaptado, já tinha vivido bastante. Foi quando eu conheci a Diana, minha esposa, né? Aí eu andei tanto já no final daquela cadeira lá, que eu acabei fugindo da cadeira, de tanto ir atrás dela, fora os pneus que eu gastei. Mas enfim, não foi fácil, e as coisas foram acontecendo. E talvez, assim, a melhor coisa que aconteceu veio muito depois, né? Porque foi em 2010 que o Neto Carbone, o Pacelli, os caras fizeram um grupo para fazer uma prancha para eu voltar a pegar onda. E foi quando eu voltei a surfar. Então, aí foi uma transformação de verdade, que daí fechou meu ciclo, né? Depois de 18 anos, que foi voltar a pegar onda, deslizar e falar, nossa, isso era tudo que eu precisava. Porque é um ambiente que eu mal podia chegar na praia, antigamente mesmo morando em Guarujá, e hoje em dia a gente tem uma ONG, faz esse projeto de praia de acessibilidade e surf para cadeirante, talvez para uma pessoa especial, que lá tem também um lugar de crianças, que é uma escola para quem tem paralisia cerebral. E através disso a gente vai evoluindo na vida, sabe? Esse aí é o meu segundo livro, tem bastante da minha história aí que eu conto desde pequeno, quando eu comecei a pegar onda, um pouco da história do Guarujá dessa época, que tinha até um cassino lá, e era uma época muito de glamour no São Paulo, né? Que nos anos 1910, 20, 30,
Era uma época que as pessoas que iam da elite de São Paulo, que iam para a Europa em julho, os cassinos que eram inverno aqui, e em janeiro iam para o Guarujá, então era um lugar super chique. Até os anos 60, 70, e começou a pérola do Atlântico começar a se deteriorar. Hoje em dia a gente precisa dar um trato nela. Mas enfim, nós estamos aí na luta, e eu acho que talvez esse exemplo que talvez por ser um surfista realizado, e eu também não sei qual é a força maior, né, porque eu sou um cristão também, e só percebi depois que quem me tirou do hospital naquela situação, que até chegaram a dar um diagnóstico para mim, para minha mãe, para o meu pai, que eu tinha além da fratura no pescoço, estava com uma compressão na artéria na primeira noite. Até eles me colocaram um negócio na cabeça, aquele arco, né, aquele negócio para descomprimir, estava num perigo muito, muito assim de vida. E fiquei naquele respirador com bactérias lá do hospital, e tive pneumonia. Então, na verdade, a gente faz o nosso trabalho, mas quem dá a vitória é Deus em tudo. E se você não confiar, talvez, então, para quem que você vai tirar, quem que vai te tirar do hospital? Hoje eu tenho um amigo na UTI, né? Ele está 10 dias com pneumonia, parece simples, só que ele está lá em cima do Guarujá, e eu vou visitar ele. Eu acho uma coisa assim, sabe, você vê, o próprio médico fala, olha, eu não posso falar nada se ele vai sobreviver, se não vai, tá? Então a gente depende muito de Deus, e sabe, e as coisas, a gente tem que andar em frente. Talvez de ver tanta corrupção no Brasil, sabe, a gente tem essa educação acho que quem corrompeu bastante a gente, quem é um pouco mais velho, sabe daquela época do Gerson, né? Você lembra do Gerson, o anúncio do cigarro? Aí ele falava, a gente é brasileiro e gosta de levar vantagem em tudo, certo? Quer dizer, o Gerson é um jogador da seleção dos anos 70. Então, nada a ver, porque a gente está vendo quanto que é ruim a corrupção no nível superior de todos os níveis do Brasil. Então a gente está vendo